bem-vindos ao Campo Aberto, o podcast da FamaSul Jovem. Hoje temos um episódio mais que especial que vamos falar sobre inovação e tecnologia no agro, explorando sistemas de produção agropecuários ao redor do mundo. E para isso trouxemos um convidado mais que especial que entende muito do assunto, Alex Marcel Melotto. O Alex é biólogo, pesquisador e hoje atua como diretor executivo da Fundação MS, uma das maiores instituições de pesquisa do agro no Mato Grosso do Sul. Alex também faz parte do programa de bolsistas de pesquisa da Nuffield Farming Scholarship, onde desenvolve um projeto incrível que passa pelo tema que vamos discutir hoje. Seja muito bem-vindo, Alex. Obrigado, meninas. Obrigado, Mariana. Júlia, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui, pela segunda vez sentado aqui nessa cadeira, mas pela primeira vez aqui no podcast de vocês. E é uma alegria muito grande poder dividir um pouquinho do que eu estou angariando aí de experiência, e é um dos propósitos da Nuffield, inclusive, que é fazer exatamente o que nós estamos fazendo aqui, que é compartilhar o conhecimento. Alex, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco das experiências aqui no Mato Grosso do Sul. O que a gente já evoluiu em questão de tecnologia, o que a gente ainda precisa evoluir? O Mato Grosso do Sul ele é um estado bastante peculiar, né? Ele é literalmente uma faixa de transição. Então, eu vou contextualizar um pouquinho para chegar na resposta de fato. Nós estamos entre o Mato Grosso e a região sul do país. Então, o MS é um dos estados mais diversos que nós temos. Se a gente estiver em São Gabriel do Oeste e andar 20 quilômetros para qualquer lado, nós estamos num ambiente completamente diferente. Se a gente estiver em Maracaju é um ambiente, se a gente estiver em Ponta Porã é outro. Então, a diversidade, sem contar todo o Pantanal, um terço do nosso estado está sob o regime, vamos chamar de regime do Pantanal, né? Então, toda essa diversidade do nosso estado fez com que nós desenvolvêssemos muito rapidamente sistemas de produção muito aplicados ao nosso estado. Então, se a gente pegar a silvicultura que veio aqui na década de 70 e olhar o que aconteceu nos últimos 10 anos, depois de 2008 principalmente, a gente vai ver um boom. E eu consigo imaginar que nos próximos 10 anos nós vamos ter mais 1 milhão de hectares. Se você olhar a agricultura, em 2009 nós plantávamos 1,7 milhão de hectares. Esse ano nós plantamos 4,5 milhões. E quando você vai debitando, né, porque a área do nosso estado não aumentou, logicamente, né, nós continuamos com 36 milhões de hectares. E quando você olha a produção, de onde que veio essa área? Bom, veio das pastagens. Porque nos últimos 12 anos a nossa área de vegetação aumentou quase 600 mil hectares. Esses são os dados do projeto SIGA, que é tocado pela Casa com o apoio do governo do estado. A nossa área de pecuária que diminuiu, só que a nossa produção de carne tem aumentado 12% ao ano. Então, cada sistema de produção angariou um desenvolvimento tão peculiar que todo mundo cresceu e nós ainda aumentamos a nossa área de vegetação. Então, aspectos simples como o sistema plantio direto, como a diversificação de cultura, como a integração, como o manejo de solos, em que o Mato Grosso do Sul, para mim, ocupa uma posição muito privilegiada no Brasil, que faz a lição de casa. E esses são avanços, né, que parecem simples, mas que fizeram a gente chegar onde nós chegamos. Hoje a gente está falando muito sobre tecnologia aqui, né? E eu acho que o Estado ele é a referência hoje quando a gente olha para a nossa produção, né? E até mesmo a Fundação ela vem fazendo esse trabalho, né, de pesquisa, né? O nosso estado tem mais uma peculiaridade, que é um ambiente institucional. Então, eu estou aqui há 12 anos e nesse meio que a gente transita, nós temos muita proximidade com todo mundo, especialmente com as instituições de classe que representam o produtor rural. Então, no MS, a ciência, o produtor e o consumidor são muito próximos. O produtor de ciência, nós, academias, universidades, nós temos 3 unidades da Embrapa, 2 fundações. Elas estão muito próximas do produtor rural. Isso é uma atuação que vem desde os primórdios, inclusive capitaneada pela FamaSul. Então isso faz com que o nosso desenvolvimento seja muito focado no produtor. Seja ele de suínos, de aves ou de grãos, enfim. Essa proximidade da ciência com o produtor, provocada pelo ambiente que nós temos. Então, eu sempre digo, a gente conversa com todo mundo pelo WhatsApp, com os reitores das universidades, com os chefes de Embrapa. Então, isso não é comum de se acontecer. Geralmente, um ambiente como esse enseja até um pouco mais de formalidade e nós conseguimos, com um bom relacionamento entre todo mundo, fazer com que as coisas avançassem muito rápido no MS. Então, semana passada, na sexta-feira, chegou uma demanda de trazer mostarda para o MS. Na semana que vem vai para o chão. Então, é muito rápido aqui no Mato Grosso do Sul. E isso faz com que o desenvolvimento também seja rápido. As respostas venham para o consumidor, para o produtor rural de maneira rápida. Bom, agora que a gente deu um panorama local,
Entrando mais nessa internacionalização mesmo, eu gostaria que você desse primeiro uma explicação, uma breve, do que é o programa da Nuffield e como funciona e como foi sua participação nele. Me perdoem pelo jabá para Mato Grosso do Sul, que eu me considero um embaixador e eu saio por aí dizendo que Mato Grosso do Sul é bom para tudo. E o mundo está de olho no desenvolvimento que o Mato Grosso do Sul tem angariado. Então, por isso, meus reforços aí ao Estado. A Nuffield é uma escola informal, digamos assim, muito mais um grupo de pessoas fundada. Essa rede foi fundada em 1950 na Inglaterra por um lord, e o foco desde então é o intercâmbio entre iniciativas agropecuárias dos países. Então é uma rede global, tem muitos países que fazem parte, e essa rede tem um programa que é o Scholarship, que é onde os candidatos recebem, se aprovados, recebem uma bolsa, e dentro dessa bolsa você executa o programa. O programa de intercâmbio ele é composto por 3 grandes etapas. A primeira, uma vez que você seja aprovado, existe um processo de seleção, que acontece em São Paulo, são várias etapas, você consiga uma bolsa, você é aprovado. Então, o programa tem 3 etapas. A primeira etapa é o Congresso Global dos alunos, de todos os países. Então, no ano passado foi aqui no Brasil, esse ano vai ser na Nova Zelândia, nos próximos dias aí. Então, todos os alunos daquele ano se reúnem nesse país e aí passam 10, 15 dias em uma conferência, aprendendo mais sobre esse país, sobre iniciativas globais, se conhecendo, interagindo. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é o que a gente chama de GFP, que é Global Focus Program, que é uma viagem em grupo, né? A Nuffield disponibiliza alguns roteiros, e aqueles scholars que escolheram aquele roteiro se encontram em um lugar do mundo e de lá eles partem para uma jornada de 30, no meu caso foi 37 dias, viajando para diferentes países. Então essa é a segunda etapa. No meu caso a gente começou pela Austrália, da Austrália a gente foi para o Zimbábue, do Zimbábue a gente foi para a Inglaterra, da Inglaterra para a Holanda, da Holanda para a Geórgia e depois viemos embora. Sempre focado em visitar iniciativas locais. Então, isso é muito legal na Nuffield. A Nuffield, ela tem uma similaridade muito grande com o que a gente faz lá na Fundação MS, que é uma iniciativa aplicada. A Fundação MS faz pesquisa aplicada. O que é pesquisa aplicada? É aquela que vai fazer a diferença na vida do produtor rural no momento em que ele aplicar o que ele ouviu. E a Nuffield preconiza muito isso. Nós visitamos iniciativas, visitamos fazendas, muitas. Nós fizemos mais de 100 visitas. E a terceira e última etapa, que é a que eu estou agora, chama Personal Travels. Você define, baseado no seu projeto, eu esqueci de comentar isso, um dos critérios de avaliação é um projeto de pesquisa que você tem que desenvolver durante esses 2 anos. E aí, essa terceira e última etapa, você faz sua agenda mundo afora, você tem um valor lá, um recurso financeiro disponível da sua bolsa para você fazer essas viagens aonde você quiser. Nesse programa, a gente escolhe mentores, e você discute com seus mentores um roteiro, um destino, e busca executar esse projeto de pesquisa. Para muitos, como é o meu caso, o projeto de pesquisa está ligado com o patrocinador da bolsa. Então, você tem um objetivo final, que é desenvolver e finalizar esse projeto de pesquisa, desenvolver um relatório e apresentar isso em um evento nacional. Então, são essas 3 etapas. Experiência, né? E assim, quando você fez essas viagens, qual foi a surpresa que você encontrou lá fora, assim, que você falou assim, poxa, a gente não faz isso no Brasil e a gente podia fazer para melhorar o nosso desenvolvimento? Eu sou um cara muito capial, então, assim, para mim... Sim, alguma coisa nova que você viu lá que ainda não tinha no aeroporto Brasil. No aeroporto de Perth, na Austrália, não tem... Você tem check-in 100% automático. Você coloca a sua mala numa esteira, o sistema mede a mala e ele emite o ticket da sua mala e o seu. Então você não precisa ir lá procurar uma pessoa para fazer check-in. Eu achei isso fantástico. Como eu disse, eu sou um cara muito capial, então tudo me chama atenção, né? Mas falando em agricultura, em sistema de produção, quando você vai num país de maneira tão profunda como a gente vai na Nuffield, e nós fomos, por exemplo, na Austrália, nós ficamos na casa de pessoas. Eu e um colega da Nova Zelândia ficamos na casa do Daniel, que é o prefeito de um condado lá na Austrália, de algumas cidades. Então foi super legal, porque aí a gente bebeu informação da fonte. Então você vê o sistema de produção, nem tudo é melhor, né? Quando a gente usa o efeito comparativo, é peculiar, e é muito peculiar. Há vários fatores, por exemplo, a Austrália ela tem uma posição geográfica muito privilegiada.
Então ela manda gado em vivo para a Ásia, porque está pertinho. Então eu visitei uma fazenda de 450 mil hectares de pecuária que tinha só 9 invernadas e 60 funcionários. Com 40 mil vacas, tira 25 mil bezerros por ano. E os campeiros, eles têm uma rotina, eles não vão quando precisa. Toda terça é nessa invernada, toda quinta é nessa, eles têm motorhome, eles vão nas invernadas mais distantes de motorhome, que ficam lá 2, 3 dias. O gado vai em pé até o porto, porque a fazenda é tão grande que vai até o porto e embarca no navio. Então, é um ótimo sistema de produção, super barato, só que é muito peculiar. Dá para fazer isso no Brasil? Não sei. Porto da Manga, lá no Pantanal, tinha um princípio parecido. Então, o sistema de produção, e o que me foi bem interessante foi enxergar como cada país aproveitou as oportunidades, ora geográficas, ora culturais, ora mercadológicas, para se desenvolver na agropecuária, vamos dizer assim, né? Então, você tem países que conseguiram fazer isso com muito mais sucesso, como é a própria Austrália. Você tem países que já fizeram e não conseguem fazer mais, como é o caso da Inglaterra. Então, e países que estão começando, como é o caso do Zimbábue. Então, a regionalização interfere demais nisso. Então, você olhar. E aí você vai entendendo, se perguntando por que disso. Pô, mão de obra na Austrália é 28 dólares australianos por hora. No Zimbábue é 3 dólares americanos por dia. Então, eu fui em fazendas no Zimbábue que a colhedora estava parada e eu olhei, o pivô estava colhido. Daí eu perguntei pro nosso host, falei, Phil, esse milho está colhido, mas está em pé. Ele falou, a gente colheu na mão, porque é mais barato colher na mão do que ligar a máquina. Então, como que você se desenvolve num sistema de produção assim? Como que se desenvolve num país, por exemplo, o Zimbábue, em que o governo, há alguns anos atrás, tirou todos os produtores rurais zimbabueanos brancos das terras e devolveram para os nativos. 2 anos depois, os nativos não conseguiram produzir, eles chamaram os produtores de volta para voltarem para a terra, pagando arrendamento para esses invasores. E aí você sai do Zimbábue ouvindo do produtor falando assim, olha, eu não posso planejar mais do que 1 ano, porque eu não sei o que vai acontecer o ano que vem. E aí você vai para a Inglaterra. Eu visitei uma fazenda lá que estava com a mesma família de arrendatários há 6 gerações. O mesmo landlord, né, o proprietário, arrendando para a mesma família há 6 gerações. Aí ele falou para mim, nós precisamos planejar nos próximos 50 anos. Então tem muitas lições para o Brasil e especialmente para o MS, porque no MS nós temos pedaços que parecem Inglaterra, pedaços que parecem o Zimbábue em termos de desenvolvimento, porque nós somos um estado muito recente, né? Há 10 anos atrás ninguém falava de agricultura em muitas regiões do estado, então está começando, né? Mesmo a floresta está chegando em regiões que não tem essa estrutura ainda, então é muito legal olhar como que a gente pode copiar exemplos tanto dos menos desenvolvidos quanto dos super desenvolvidos e trazer aqui e empregar no nosso estado. Bom, olhando um pouco na visão contrária, no início a gente trouxe um panorama aí de várias oportunidades de como o nosso estado vem se desenvolvendo. Então, o que você acha que você conseguiu levar daqui do MS e do Brasil para todos esses países que você visitou? Júlia, uma das coisas mais legais que eu tenho experimentado andando e conversando com muita gente de outros países é como que a gente vende mal o Brasil lá fora. Como a gente vende, é impressionante. Em muitos países eu ouvi assim, com brincadeira, né? Nós não gostamos dos brasileiros porque vocês são eficientes em tudo que vocês fazem. Sabe? Eu vi isso do produtor de mirtilo na África, eu vi do produtor de leite na Holanda, eu vi em vários países. Os brasileiros são muito eficientes. Então, as nossas experiências de empreendedorismo rural são modelo para vários países. Especialmente porque o nosso país é um dos que menos tem subsídios ao setor agropecuário, eu estou falando de maneira geral. A agricultura familiar, ao leite, ao frango, a tudo. Então, se você olha um setor que tem 35% do PIB de 11 tri, são 4 trilhões e tem 16 bilhões em 2024 de subsídio, é 0,4%. Na Inglaterra eu tenho um amigo, inclusive eu vou visitá-lo agora, ele esteve aqui, nos visitou no final do ano, a fazenda dele fatura 64 mil libras com a produção e 154 com os subsídios do governo. Então, quando eles nos olham e a gente tem a oportunidade de falar como a gente produz, como são os nossos números e o quão sustentável acho que 2 coisas que a gente leva, Júlia, para os outros países: o empreendedorismo agropecuário e a sustentabilidade. Quando a gente tem a oportunidade de falar como é o nosso balanço de nitrogênio da soja,
Eles não acreditam. Porque é um absurdo. A gente produzir 60, 70, 80, 90 sacas de soja e deixar nitrogênio sem colocar nada. Ainda deixar para o milho. Né? Então, essas duas coisas, tentando ser bem objetivo na tua pergunta, as duas coisas que foi muito legal mostrar para eles. Uhum. E quando você fez essa desmistificação, assim, do que eles têm uma visão nossa aqui, qual foi a reação deles de mostrar essa realidade do Brasil? A primeira, Mariana, é de surpresa, e a segunda é de incredulidade. Tipo, será? Aí a gente mostra fotos, então eu me comunico muito com eles, né? Mando bastante material, né? E a gente troca muito entre os países. E eles, claro que quando você mostra, quando vem aqui, nós tivemos a felicidade da minha turma ser no Brasil o encontro. E aí a gente saiu daqui de Campo Grande e foi com o grupo para Bonito. E no meio do caminho a gente fez 2 tours, um deles foi inclusive em Maracaju. Então quando eles começaram a ver a produção, o sistema, as fazendas e ver o mato protegido, ver a APP, ver a reserva legal, ver aquela bola de mato e falar, para que vocês deixaram isso aí, que é a nossa reserva legal? Então isso foi desmistificando. E cada vez mais, isso é um trabalho muito legal da Nuffield. E aí já entrando um pouquinho na internacionalização, né? Quando a gente vai, nós estamos aqui com 3, 4, 5 alunos todo ano, são 3, 4, 5 que estão rodando o mundo falando do Brasil. E a gente começa a fazer uma rede, porque eu já recebi o Stuart, ficou na minha casa, daqui a pouco vem outro, daqui a pouco vem a Sophie da Austrália, vai ficar uns dias lá na Fundação MS. Então a gente está conseguindo, cada vez mais essa rede está conseguindo, digamos, limpar a barra do Brasil lá fora, porque o que eles ouvem é absurdo do absurdo. Então quando a gente consegue explicar, aí eles falam, que bom, não era isso que eu imaginava. E esse trabalho é um trabalho, assim, a gente pode dizer de formiguinha, né? Que a gente vai limpando a barra do Brasil lá fora, né? E a Nuffield, vocês mesmos, os jovens, eles podem fazer isso também, né? Através desses programas de desenvolvimento. E agora entrando nessa... Que a gente tem um momento aqui no podcast que a gente dá uma mensagem para os jovens, né? Que a FamaSul Jovem. Então a gente dá essa mensagem para os jovens. E aí eu queria saber qual é a sua opinião sobre o papel do jovem nessa questão da internacionalização, na inovação do setor agropecuário. De maneira genérica, é uma pergunta complexa, né? Então, vou arriscar uma resposta baseada na minha experiência, né? Eu sou jovem há mais tempo, mas fiz CNA jovem. Então, jovem há mais tempo... eu enxergo assim, Mariana, que uma geração que vem aí, 20, 18, entre a universidade e o fim, aí, até os 25, tem a oportunidade de escolher muita coisa. Né? Então, são pessoas que tiveram acesso à educação mais fácil do que lá atrás, do que os pais provavelmente. São pessoas que tiveram um nível de instrução mais fácil e a primeira geração formada que está com a digitalização 100% na mão. Eu ainda peguei o meio, né? Eu peguei assim entre 2003 e 2006, ainda tinha um celularzinho, mas não tinha WhatsApp, isso é muito mais recente. Essa é a primeira geração que tem, de formados mesmo, que nós estamos vendo aí, que está com a digitalização, foi 100% digital. E isso é quase um milagre. O poder que isso tem, o poder que a rede social tem, o poder de influência que isso tem. Então, o que eu espero mesmo, não é nem um conselho, o que eu espero dos jovens é que eles sejam influência positiva e que recebam influência positiva. Porque eu não tenho rede social, né? Muito, muito pobremente um LinkedIn. Mas eu vejo que há muita poluição na rede, há muito ruído. Né, pelas coisas que me mandam. Então eu sempre falo que os meus, para eu saber se é um amigo de verdade, ele grava a tela do celular e me manda. Quando ele vê alguma coisa no Instagram, ele grava a tela do celular e me manda. Mas eu vejo muito ruído na rede. E os jovens estão expostos a esse ruído. E uma das coisas mais importantes da nossa vida é a curadoria. Curador é aquele cara que na obra de arte ele escolhe quais obras, e a curadoria do conhecimento. Nós temos a oportunidade de receber o conhecimento mais puro do mundo, ou o mais porco do mundo. Nós é que escolhemos, o jovem é que escolhe. Então, ele é que escolhe o que passa na timeline, que fala? Timeline dele lá. Né? Então, ele é que escolhe quem ele segue. Se ele escolhe seguir um caga-regra, ou se ele escolhe seguir alguém que está fazendo a diferença. Baseado nisso, no que eu recebi, é o que eu vou dar de volta também.
Porque se eu só sigo porcaria, como que eu vou abastecer a rede? Então os jovens têm a oportunidade de escolher isso, de escolher como que nós vamos vender o Brasil, como nós vamos vender o setor que nós estamos, qualquer um que seja, pode ser algodão, pode ser cana, pode ser soja, milho, boi, grama, não interessa. Seja lá o que for, nós temos a oportunidade de escolher. Isso eu acho muito legal desta geração, a escolha. Bom, e dando uma dica assim mais prática, o que você acha que esses jovens que têm a ambição de entrar no setor, um setor que vem crescendo muito, que tem diversas oportunidades para diversas áreas, como você disse, os jovens hoje eles têm inúmeras escolhas para fazer para o futuro deles. Quais são os caminhos práticos que você acredita que esse jovem pode seguir? Júlia, o conhecimento é o primeiro deles, então sair de uma universidade, seja ela qual for, ou seja um curso informal, mas sair bem capacitado, né? Eu percebo isso como o primeiro contato que o jovem vai ter com o emprego, é isso. Nós queremos saber se você sabe fazer o que você disse que sabe fazer. E saber fazer é ter aprendido, né? Ou na teoria ou na prática. Então, o primeiro, e é muito clichê, né? Aquela frase que o conhecimento ninguém tira de... É isso. Então, se você está lá na faculdade, faça uma boa faculdade. Né? Para você sentar lá para conversar comigo ou com qualquer outro gestor que pode te contratar e você encher os olhos daquela pessoa. Afinal, você é que está vendendo. Se você quer saber quem está certo numa relação, é quem está com o dinheiro na mão. Então, se eu sou o contratante, quem está sentado aqui do outro lado tem que me convencer. Porque quando eu abro um processo de seleção na Fundação MS, às vezes eu recebo 400 currículos. Esses dias a gente abriu um processo 3 vezes e não conseguiu fechar. Porque não tinha gente capacitada. Não é porque não dava, porque não teve gente capacitada. Então, capacitação para mim é a primeira. E a segunda, Júlia, eu percebo os jovens muito receosos. Medrosos não é uma boa palavra, mas eu percebo que houve também uma superproteção por parte dos pais, de tentar prover absolutamente tudo e não deixar a gurizada enfrentar um pouco de mundo, né? E aí eles têm que enfrentar todo o mundo de uma vez só. Então, quando você sai da casa dos pais ou da faculdade e vai para uma empresa lá fora, ou vem de Rondônia, como tem funcionários lá, o mundo inteirinho chegou de uma vez só, porque foi uma mudança muito abrupta. E aí muitos desistem, muitos voltam, muitos se assustam. A gente está lá em Maracaju com a nossa sede. Muitos falam, eu não vou morar em Maracaju. Eu tenho medo de morar em Maracaju. Então, é o medo, sabe? Eu não posso dizer que eles são medrosos, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que eles precisam um pouco mais de audácia. O mundo está aí. Só que ele está aí para quem quiser encontrá-lo. Ele não está correndo em direção a você. Ele está esperando você explorar, né? Ter um pouco de ousadia, né? O jovem ter um pouco mais de ousadia, proatividade também. Um pouco de ambição. Isso. Eu percebo os jovens, até quando eu vou nas universidades, os jovens muito acomodados, pouca perspectiva. Eu não sei a razão disso, talvez é um pouco de superproteção que veio de casa mesmo, mas eu enxergo que tem muita oportunidade. O nosso estado mesmo, gente, tem o que vocês quiserem fazer, o nosso estado é bom para tudo. Tem algodão, tem trigo, tem floresta, o mercado florestal está aí despontando globalmente e nós estamos com agrônomos desempregados aqui do lado, né? Tem que se sujeitar, né? Uma última observação, o que me ocorreu agora é isso, né? O jovem ele quer chegar, ele quer ganhar o piso salarial, ter um carro, um celular, um notebook, mas espera aí, talvez ele não quer o trabalho, ele quer o emprego. Isso. E muitos não são capacitados para fazer isso. Não aprenderam. Eu vejo pelos nossos programas de estágio. Sim. Acho que até mesmo as universidades, elas precisam preparar um pouco mais os jovens para o mercado de trabalho, né? Muitas vezes a gente fica só na teoria, né? Às vezes um pouco mais de prática, até mesmo essa questão igual que você falou de se vender. A gente se vender. O jovem, quando ele senta numa mesa ali com um gestor para uma contratação, ele tem que se vender, ele tem que mostrar que ele é bom. Então, talvez as universidades também precisam voltar o olhar para isso no jovem, né? Com certeza, todo mundo pode contribuir. Todo mundo pode contribuir. O que eu gosto, o que eu prefiro é de ser protagonista. Porque se a gente for ficar esperando a universidade mudar, nós vamos precisar de mais 2 gerações. Então, o que eu enxergo é que dá para fazer amanhã. Dá para começar hoje. Como? Sendo o melhor aluno. Melhorando o tanto que você estuda. Se você tira 6 de média, vai tirar 9. Porque para você tirar 9, você vai ter que estudar mais. Se você for estudar mais, você vai chegar numa entrevista e você vai saber interpretar uma análise de solo. Ou você vai saber calcular desenvolvimento florestal. Mas se você não estudou, se você tirar 5, você não vai saber.
Então é um pouco disso, sabe? Eu sou muito conservador nesse aspecto, eu volto lá no conhecimento. Pode ser formal e pode ser informal, tá? A gente está falando de universidades, mas tem um monte de curso com muita capacidade de entregar. Só que aí o aluno é que tem que querer, né? Por isso que eu faço esse balanço. É claro que as universidades e todo mundo pode melhorar e eu enxergo que tem melhorado. Mas se o aluno não quiser, Mariana... Não vai, de maneira Ele vai até passar, Sim. mas ele vai continuar sendo mal capacitado, digamos assim. E acabar ficando sem nenhuma oportunidade, né? O mercado está concorrido, né? E hoje a gente vê muitas oportunidades aqui no estado, né? Assim, a gente fala que no agro falta a mão de obra capacitada, porque oportunidades a gente tem aqui no estado. Tanto que você vê muita gente vindo de fora aproveitando essas oportunidades. E as pessoas aqui dentro, acho que falta realmente um pouco de ambição, assim, para olhar tudo isso que está caindo no colo deles, principalmente nesse momento agora. E um pouco do que eu vejo também do nosso estado é uma falta de comunicação interna, sabe? Não é uma falta de comunicação, as pessoas, os próprios sul-mato-grossenses não enxergam o boom da celulose que nós estamos vivendo ou não enxergaram a lavoura sair de 1.700.000 para 4.500.000. E muitos não enxergam o que significa. Quem está fora não enxerga o que significa. Quem passava em terrenos há 10 anos atrás e passa agora, vê outra cidade. Então, todas as cidades em que a agricultura chegou, o progresso chegou junto. E nós temos um estado muito rico em infraestrutura, crescendo nos últimos 10 anos em infraestrutura. Basicamente estradas e pontes. E é uma coisa muito cultural e evolutiva isso. Porque quando você tem o produtor indo primeiro e depois a infraestrutura, você tem um delay, demora. Quando você vai à infraestrutura primeiro e depois o produtor chega, ele já está pronto. Então como que eu vou calcarear uma lavoura, ou calcarear um pasto, ou calcarear uma floresta de eucalipto se tem uma ponte que só resiste a 8 toneladas? Não vai dar. Então ou eu tenho uma ponte de concreto ou o progresso não vai chegar lá. Quem vai chegar lá? Só as atividades mais básicas. Então, quando a gente tem a infraestrutura crescendo, nós também conseguimos levar o desenvolvimento tecnológico, né? Não dá para levar de avião. E agora a gente entrando no nosso final aqui, Alex, se você pudesse prever como seria o futuro da produção agropecuária nos próximos 10 anos, o que você acredita que será uma grande revolução, tanto a nível nacional quanto a nível MS? Eu costumo dizer que se você quiser saber quem vai estar aqui nos próximos 30 anos, você tem que olhar quem estava nos últimos 30, né? Então, eu enxergo o MS, ele é um estado de vanguarda. O Brasil é um país de vanguarda, especialmente numa pauta que está sempre em voga, que é a sustentabilidade. Então, quando a gente está falando de agricultura regenerativa, globalmente falando, eles estão recebendo para fazer rotação de culturas. Eles estão recebendo para não gradear, mas nós estamos fazendo isso há 50 anos. Então eu enxergo que nos próximos 10 anos nós vamos ter um refino muito forte das questões de sustentabilidade, como nós temos visto nos últimos anos. Nós vamos ter uma intensificação do sistema de produção e uma elevação dos níveis produtivos em outras culturas, por exemplo na cana, na própria pecuária. Eu enxergo, sendo bem pragmático, sem viajar na maionese com coisas autônomas e tudo mais, eu enxergo os drones como um grande contribuinte para as atividades agrícolas, principalmente. Os drones têm desenvolvido, para vocês terem uma ideia, nós em 2 anos compramos 2 aeronaves. O rendimento entre a primeira e a última aumentou em 40% em 2 anos. Então, aquela história de que a bateria, que é lento, isso aí já cada ano cai por terra mais. Então, daqui a pouco nós vamos ter um aumento de eficiência trazido pelas aeronaves. Coisas que a gente não consegue. Eu não consigo controlar pulgão no milho porque o uniporte é muito alto. O avião é caro. Então, a aeronave vai começar a ser uma ferramenta. Eu enxergo esses 2 aspectos e mais 2, falando em MS, eu enxergo um aumento da diversificação, porque é o que nós já estamos vivendo. Eu falo que as mudanças vêm em ondas, né? E a onda, ela começa fraquinha, né? E para mim, a onda já chegou. A gente já eu consigo sentir, minha opinião bem pessoal, eu consigo sentir essa onda já chegando. Nós estamos vendo amendoim, nós estamos vendo a cana voltando para alguns lugares, nós estamos vendo a mandioca figurando como uma boa rentabilidade, nós estamos vendo o Sustainable Aviation Fuel, SAF, ele vai trazer oportunidades para o nosso estado, porque junta
duas coisas que nós queremos, que é a diversificação e a agroindustrialização. Então nós vamos começar a produzir um combustível limpo, partindo de novas culturas, como por exemplo a canola, a carinata, o crambe, a mostarda, sei lá o que mais. O fato é que o MS tem como absorver essas oportunidades. Isso aqui é muito legal. Então eu enxergo aumento de sustentabilidade, aumento de índices produtivos, diversificação e agroindustrialização. Bom, entrando nesse assunto um pouco mais de inovação, você trouxe os drones como exemplo. A gente sabe que a Fundação é uma instituição que está sempre à frente desses avanços tecnológicos e tudo mais. O que mais dentro da Fundação vocês aplicam hoje como inovação? Como, por exemplo, inteligência artificial, todas essas demais? Júlia, a gente tenta fazer o básico bem feito, né? Que é justamente entender quais inovações, né? Fazer uma curadoria disso, porque se a gente diz que vai aplicar tudo que existe é impossível. Muito do que a gente vê jamais vai chegar ao produtor rural, porque normalmente não parte de um problema, né? Parte de uma solução que não existe problema ainda. Nós temos algumas iniciativas que buscam exatamente o contrário, buscam soluções para problemas que o produtor existe. Então, os drones, eu considero que a Fundação está fazendo um ótimo trabalho, desmistificando. Eu costumo dizer que o uso de drones é um livro em que a gente começou a ler agora e só tem umas 20 páginas escritas. As outras 20 a gente ainda está escrevendo enquanto lê, né? A gente não sabe, por exemplo, como que é uma aplicação com a aeronave num tempo nublado. Porque se choveu, nem o Uniport aplicou e nem o avião, mas o drone pode aplicar. Então como que é isso? Que qualidade de aplicação que a gente tem? Não sei, vamos testar? Nós temos um trabalho bem legal de inteligência artificial, que é uma coisa bem difícil de fazer. Eu estava conversando com a proprietária da empresa esses dias. A nossa primeira iniciativa de IA foi há 8 anos atrás. E a gente tentou aplicar, nós pegamos todos os nossos dados de produtividade da soja, de todas as unidades e todas as análises de solo de 0 a 20, de 20 a 40, e colocamos num mega computador e deixamos isso processando para ver se a gente conseguia predizer a produtividade da soja. Então, esse projeto rodou na nuvem da Microsoft, nos Estados Unidos, porque se fôssemos comprar um computador, a gente ia gastar uns R$200 mil na época, e funcionou. Fizemos o modelo. Só que ninguém consegue prever chuva. Então a gente conseguiu prever tudo, menos a chuva. Então, mas legal, foi a primeira iniciativa. E nos últimos 3 anos a gente tem trabalhado muito fortemente com a criação de uma inteligência artificial proprietária nossa, o que é mais difícil e mais caro ainda, porque uma coisa é você pegar o ChatGPT, outra coisa é você pegar uma ferramenta de PDF, outra coisa é você ter o seu treinado no seu banco de dados. E esse humanoide se chama Tito, né? Por enquanto só eu converso com o Tito, e o propósito dele é justamente facilitar tanto a leitura quanto a interpretação dos nossos resultados. Nós temos aí 200, 300 protocolos de pesquisa, resultados de pesquisa indo para o nosso banco de dados todos os anos, e a ideia é que essa ferramenta propicie ao produtor rural uma facilidade no uso da informação, inclusive gerando relatórios, usando a inteligência artificial como ela deve ser usada. Eu costumo dizer que se a sua resposta tem no Google, você não precisa estar no ChatGPT. Então, literalmente conversando com o Tito para que ele te ajude a posicionar boro na soja, por exemplo. Ou que o Tito te ajude a definir o material de soja para plantar em Bandeirantes. Então, ele tem essa capacidade. Nós temos um trabalho super legal de uso de espectrofotometria e raio-x, um equipamento de raio-x que nós estamos calibrando para fazer análises foliares de nutrientes, uma análise rápida, que muda a regra do jogo, porque se você tem um problema identificado pela folha, você tem que agir rápido. Se você tem uma análise comum que demora 15 dias para chegar, não precisa mais. O raio-x demora 30 segundos. Então, isso está bem pronto. Eu imagino que na próxima safra a gente já tenha o próprio raio-x que possa fornecer isso para os produtores. Tem uma cooperativa local lá em Maracaju, a Copsema, pode falar? A Copsema, que está conosco nesse projeto, na aquisição desse raio-x, desse equipamento que vem dos Estados Unidos. É um raio-x convencional, de dedo, parece um secador de cabelo. E aí você coloca na folha e rapidinho você tem o resultado. Nós temos um trabalho sendo conduzido com metagenômica, que é uma análise metagenômica de solo que identifica basicamente tudo que for conhecido, que tivermos o DNA conhecido. Então é um verdadeiro screening do nosso solo.
E eu costumo dizer que fazer o simples também é inovar, né? Então a Fundação tem buscado difundir o básico bem feito. Então a rotação de culturas, a correção de solos, né? Que são coisas que nós aprendemos lá nos bancos da faculdade. Eu costumo dizer que a tabuada e a tabela periódica não mudaram. Então, nos últimos 40 anos, nada. Então, inovar no nosso setor também é buscar lá atrás as nossas bases e colocar no solo, porque o solo é o mesmo. A fazenda está lá 2, 3, 4, 5 gerações. A tabela periódica é igual. A cultura muitas vezes é a mesma. Por que agora nós vamos... né? Nós temos que fazer... Então a Fundação tem buscado sempre trazer o produtor à luz das bases. As bases da agricultura, as bases da produção sustentável. Então eu considero que isso também é inovação. E a gente tenta sempre... O sistema de produção ele é um organismo vivo. Né? Todos os anos a gente tem novos materiais de soja, de milho, novas culturas, novas oportunidades de agroindustrializar. E o papel da ciência é cada ano evoluir nos trabalhos junto com o produtor rural para ajudar ele a aproveitar essas oportunidades. Se a gente está aqui discutindo uma nova espécie, por exemplo, o sorgo. Vamos plantar sorgo? Vamos. O que a gente sabe sobre sorgo? Bom, se a gente não sabe, nós temos que descobrir. O ano que vem nós já sabemos. Então a pesquisa ajuda o produtor a dar base para esse desenvolvimento. Então, digamos que todo ano a pesquisa aplicada inova um pouquinho. Toda vez que aparece uma nova demanda, uma nova praga, uma planta daninha resistente, a gente está buscando inovar para o produtor rural. Bom, foi muito bom esse nosso bate-papo. A gente queria agradecer muito por ter compartilhado todo esse conhecimento, tanto a nível mundial quanto a nível local. Trouxe muitos insights, uma visão muito diferente, tanto para a gente quanto para os nossos ouvintes. A gente queria também agradecer a FamaSul, que nos proporciona todo esse apoio, toda essa estrutura para a gente gravar mais uma vez. E a gente convida todos vocês para seguir a FamaSul Jovem nas nossas redes sociais e para ter acesso sempre a todos esses conteúdos novos que a gente gera. Muito obrigada, Alex. Foi um bate-papo aqui, até mesmo uma aula de experiências aqui. Eu acho que o pessoal que vai estar ouvindo vai absorver muita coisa. E agradeço a FamaSul por mais esse espaço aqui para nós gravarmos. Imagina, meninas, eu que agradeço pela oportunidade. É sempre uma alegria poder compartilhar. Isso é uma missão pessoal e cada vez mais reforçada pelas oportunidades que eu tenho. Então, eu me sinto mais que na obrigação de fazer qualquer esforço necessário para compartilhar. Eu quero aproveitar para convidar todo mundo para o Showtech, de 20 a 22 de maio. Provavelmente, imagino que tenhamos o EJA, né, no Showtech. Então, de 20 a 21 de maio, lá em Maracaju, teremos aí a maior feira agropecuária do estado, que é o Showtech, e eu espero todo mundo lá para a gente conversar mais um pouco. Obrigado. Dia 20 é o painel mais legal. Muito bom. Dia 20 à tarde teremos o EJA, vou fazer um jabá aqui. O melhor EJA de todos os tempos, dia 20 de maio à tarde, no primeiro dia do Showtech. Isso aí. Isso aí.